Olá, a paz do Senhor, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Hermenêutica Bíblica. Você é bem-aventurado por estar aqui aprendendo mais da Palavra de Deus, para que você possa alimentar a sua fé, para que você seja edificado, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e que outras pessoas também sejam edificadas através da sua vida. Esta é a nossa aula de número 3 do nosso curso e eu resolvi abrir esta aula para todos aqui do canal Bereanos, para que eles possam experimentar um pouquinho daquilo que vocês que são assinantes destes cursos estão experimentando aqui. Então você que é novo neste canal, eu sou o pastor Jefferson Araújo, diretor e professor do Instituto Teológico Bereanos, e estarei sempre postando aqui neste canal vídeos teológicos, ajudando você a adquirir mais conhecimento da Palavra de Deus. Então, você é novo aqui, já se inscreva neste canal, e assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe nos seus comentários de onde você está nos acompanhando, e também sugestões de próximos vídeos que você queira que seja postado aqui no canal, dúvidas bíblicas que caso você tenha. Deixe também a sua curtida e assim você ajuda o Ministério Bereanos a alcançar mais pessoas, o algoritmo do YouTube impulsionar este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nesta aula de número 3 do nosso curso de Hermenêutica Bíblica, nós iremos falar sobre a segunda regra da hermenêutica bíblica, que é analisar o texto dentro do seu próprio contexto. Todo texto, excluído do seu contexto, será um pretexto para uma heresia. E dentro deste quesito, desta regra da hermenêutica, na última aula, que foi uma aula privada, só para aqueles que são assinantes deste curso, nós começamos a falar sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, e nós, nesta aula, iremos falar sobre alguns textos que você provavelmente entendeu errado, porque você tirou do seu devido contexto, ou então você não analisou com detalhes, minuciosamente, aquilo que o texto está dizendo para você. E esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, é bastante usado para por aqueles que são defensores de que não devemos fazer cursos teológicos. Isto mesmo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, baseados nesse texto, estas pessoas dizem: não devemos fazer cursos teológicos, porque o conhecimento da letra mata, mas devemos ter intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito que dá vida, nós devemos ter unção, buscar o poder de Deus, temos que ter poder. Só que Jesus diz para os saduceus, quando ele foi questionado sobre a lei do levirato, que quando o irmão morria sem deixar semente, o outro irmão tinha que se casar com sua mulher para gerar filhos e suscitar nome para o irmão que morreu sem gerar filhos. E eles fizeram uma pergunta a Jesus: se 7 irmãos casarem com a mesma mulher, quem será o marido dela lá no mundo vindouro? E a resposta de Jesus foi: lá no céu eles não irão se casar, ela não será mulher de ninguém. E vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então perceba que Jesus deixa claro que há duas coisas fundamentais: conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E na verdade, você não conhecerá o poder de Deus sem primeiro conhecer as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras primeiro e nem o poder de Deus. Então, essas pessoas que pregam o poder de Deus, o poder, sem o conhecimento bíblico, na verdade, elas são pessoas preguiçosas, que não querem
conhecer a palavra de Deus, e quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você é confrontado. Eu sempre digo aos meus alunos: não estude a palavra para pregar, estude-a para você ser moldado pelo Espírito, para você mudar de vida. E uma vez que esta mudança se tornar real na sua vida, transmita isto a outras pessoas. Se você estuda apenas para pregar, você é um hipócrita. Você primeiro precisa aplicar esta mudança de vida que você está levando aos outros na sua vida. A tua pregação, ela não terá tanto efeito quanto o teu testemunho. O teu testemunho falará mais alto do que as tuas palavras. As tuas atitudes serão mais poderosas do que as tuas próprias palavras. Então, baseadas neste texto aqui, que algumas pessoas defendem a ignorância teológica, quando, na verdade, o apóstolo Paulo também escreveu, o próprio apóstolo Paulo que escreveu esse texto, ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. E no verso 15, ele diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vocês percebam que o mesmo apóstolo Paulo que escreveu 2 Coríntios 3,6, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele diz aqui a Timóteo: Timóteo, desde a tua meninice tu sabes as letras sagradas. E estas letras podem te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, como que o conhecimento das letras sagradas podem nos levar à salvação e, ao mesmo tempo, nos matar? Então, vocês percebam que há uma inconsistência aqui, há uma aparente contradição. E, como eu disse na última aula, que a Bíblia não é a mãe de todas as heresias, como alguns defendem. A mãe de todas as heresias são mentes infrutíferas, mentes fechadas e preguiçosas, dadas à ignorância e que não querem buscar o conhecimento de Deus. Então, elas produzirão as heresias. Então, quando alguém lê esse texto e isola do resto do contexto, ele vai falar uma heresia, ele vai pregar uma heresia. E, associando este texto ao outro texto que nós lemos, de 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, ao verso 17, parece que há uma contradição, mas todas as vezes que você achar uma contradição na palavra de Deus, uma aparente contradição, entenda que esta contradição é da tua mente e não do texto. Tem um adágio cristão que diz, eu não sei quem é o autor, que lendo a Bíblia eu encontrei vários erros, todos eles em mim. Então, os erros aparentes que você achar na palavra de Deus, ou se dá por conta de uma falta de interpretação correta do texto, da sua parte, ou se dá por um erro de tradução, que nós iremos falar mais à frente, sobre os erros de traduções, e não erros da palavra de Deus, como Deus inspirou os profetas a escreverem. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, você precisa saber disto. Mas, como nós falamos na primeira aula, há o abismo escriturístico ou linguístico, porque a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Então, para chegar até o nosso idioma, precisou fazer um trabalho de tradução, e nem todo o trabalho de tradução foi corretamente como estava nos textos, nos originais. Mas, para isso, nós temos até hoje, à nossa disposição, textos originais, onde você pode analisar as traduções que você tem na sua mão com os textos originais. E, para isto, você vai precisar fazer cursos
de hebraico bíblico, de grego bíblico, para você poder comparar as traduções que você tem em mãos com os próprios textos originais. E fatalmente você achará erros de traduções que foram, às vezes, nem sempre por intenções, mas foram colocados na palavra de Deus. Às vezes o tradutor colocou ali na melhor das intenções, tentando ajudar o entendimento, mas mudou o sentido original da palavra, e só lendo, só estudando, só averiguando diligentemente que você pode entender isto. E às vezes, baseado em alguns erros de traduções, é que algumas pregações são lançadas aos ouvidos das pessoas de maneira equivocada, porque a pessoa está lendo uma tradução que é errada e ela acha que está correta, porque ela pensa, não, é a Bíblia, está escrito na Bíblia, mas você tem que saber, será que foi escrito realmente, originalmente assim? Ou foi corrompido com o tempo? Então, estes são os problemas que nós temos quando nós vamos interpretar a palavra de Deus. É aí que entra a exegese bíblica, que nós vamos falar melhor sobre ela daqui a pouco. Mas agora vamos analisar o contexto em que 2 Coríntios 3,6 está inserido. Vamos lá? No verso 6 ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas perceba que no verso 7 ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ele está falando da lei de Moisés, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, depois que ele desceu do monte com as tábuas da lei, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então vocês percebam que Paulo ele está falando sobre a diferença entre a lei e a graça, entre a antiga e a nova aliança. Ele não está falando da letra do conhecimento bíblico, mas ele está falando da letra da antiga aliança, escrita em tábuas de pedras por Moisés, em tábuas de pedras por Moisés. Aquela lei matava, por isso que Jesus falou, foi dito aos antigos, se alguém deitar com a mulher do próximo, com outra mulher, e for pego no adultério, ele será morto apedrejado. Entendeu? Então Jesus estava dizendo, a lei diz assim, mas eu vos digo que o adultério já é no coração. E na graça, uma mulher apanhada em adultério foi levada até ele, e ele disse, cadê os teus acusadores? Depois dele escrever calmamente, todos se retiraram, e ele falou, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse, não, nem eu. Vai e não peques mais. Então o ministério da graça, ele dá uma nova oportunidade ao pecador, enquanto que o ministério da lei, ele matava o pecador. Já ele revelava o pecado, não trazia o remédio para o pecado e ainda matava o pecador. Já o ministério da graça revela o pecado, mostra a solução para o pecado e dá vida ao pecador. Então, é disto aqui que Paulo está falando. É tanto que lá em João 8, quando levaram a mulher adúltera até a Jesus, disseram-no assim, a lei de Moisés diz isto. Moisés disse que devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Tu vais contra a lei de Moisés? E aí Jesus foi bem frio, se agachou a primeira vez, levantou, disse-lhe, se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Se agachou de novo, começou a escrever, e foram se retirando desde os mais velhos até os mais novos. Então, quando não tinha mais ninguém, Jesus se levantou e disse, cadê eles? Agora vai e não peques mais. Então, esta é a graça. A graça não é uma liberdade para o pecado, porque Jesus falou, vai e não peques mais. Mas observe que a graça dá essa outra oportunidade, o que a lei não dava. Já aqui Paulo está falando justamente disto. É por isso que no próprio verso 6 ele diz assim, nós somos ministros do Novo Testamento, de uma nova aliança, não da letra, não da aliança da letra do Antigo Testamento, porque a letra mata e o Espírito dá vida. Então, o texto usado
para defender a ignorância teológica, na verdade, é uma ignorância das pessoas interpretarem desta maneira. É só você ler todo o capítulo 3, porque aqui eu estou lendo alguns textos apenas que já dão o entendimento correto, mas você lendo todo o capítulo 3, você entende mais ainda. E dentro do contexto existem contextos diferentes. Existe o contexto imediato, que é este contexto que nós estamos analisando, ou seja, os outros textos que já estão aqui acompanhando aqui de imediato esse verso 6, porque contexto significa aquilo que acompanha o texto. Então, o contexto imediato aqui são os versos contidos antes do verso 6, mas dentro do próprio capítulo 3, e os versos posteriores ao verso 6, mas dentro do próprio capítulo 3 de 2 Coríntios. Este é o contexto imediato. Mas existe também o contexto remoto. O contexto remoto, e a gente vai falar melhor sobre este contexto remoto nas próximas aulas, quando nós falarmos sobre uma outra regra da hermenêutica, que um texto às vezes precisa de um outro texto para lhe explicá-lo. E aí você precisa analisar textos correlacionados àquele texto que você está lendo, mas que às vezes não estão ali naquele mesmo contexto imediato, mas num contexto remoto, em um outro livro, às vezes no Antigo Testamento, quando na verdade o texto que você está lendo é no Novo, mas às vezes um texto lá no Antigo vai te ajudar a entendê-lo cá no Novo, um texto que está em outro capítulo do mesmo livro ou da mesma carta. Então isto chama-se de contexto remoto, é um contexto que está distante daquele texto que você está lendo, mas você também precisa analisá-lo para você entender corretamente o texto em questão. Mas aqui nós já entendemos o texto até pelo próprio contexto imediato. Mas vocês percebem que eu também analisei o contexto remoto. Qual o contexto remoto? João capítulo 8. Êxodo capítulo 33. Quando Moisés desce com seu rosto resplandecendo em glória. Percebem que você precisa analisar contextos? Existe também o contexto cultural, que é uma outra regra da hermenêutica, o contexto histórico, que como eu falei na outra aula, você tem que tomar cuidado com os contextos históricos, você não pode substituir a palavra por história, pelos historiadores. Então, a palavra jamais pode ser substituída pelos historiadores. Os historiadores devem ser usados como um adendo àquilo que já está contido na palavra, as revelações que já estão dentro da palavra de Deus, ok? Então, dito isto, este é o primeiro texto que é entendido errado, interpretado errado, por falta de entendimento bíblico. E talvez você leu também e entendeu errado. O segundo texto que eu quero ler com vocês, que provavelmente você entendeu errado, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Este texto aqui é muito utilizado nas pregações para dizer, olha, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de nenhum homem o que Deus tem revelado para você. Deus tem coisas, de fato, Deus tem coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, tem coisas que nós ainda não sabemos e Deus vai nos revelar. Só que usar este texto para dizer que Deus tem coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu e nem subiu ao coração de nenhum homem para você, para dizer isto, é errado. Por quê? Porque está isolando do contexto. Porque o próximo verso, olha o que diz, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, este texto aqui, Paulo está usando justamente para dizer que as coisas que nossos olhos não viram, e nem nossos ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem algum, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito gratuitamente, que nos revela as coisas de Deus. Então, perceba que usar este texto para dizer que nenhum olho nunca viu, nenhum olho nunca viu, nem vai ver o que Deus tem para você só naquele grande dia que você... Beleza, nós precisamos saber que tem coisas que nós só entenderemos cabalmente naquele grande dia. Existem coisas que nós só de fato saberemos naquele dia, como Jesus falou, naquele dia vocês entenderão. Só que o contexto aqui não é para dizer que coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas, nenhum olho nunca viu. Mas para dizer que o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, ele nos revelou estas coisas através da palavra. Aquilo que nós precisamos saber, o Espírito Santo já revelou pela sua palavra. E aquilo que o nosso entendimento ainda não captou, ele nos faz entender quando nós buscamos o entendimento, quando nós buscamos uma intimidade com o Espírito Santo. Então, usar este texto aqui para dizer que você não sabe, que ninguém nunca viu o que Deus vai fazer, João viu, Paulo viu, Jesus viu, Jesus está lá, Jesus viu, Jesus sabe. Então é errado usar este texto aqui para dizer que aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu. Deus já revelou na sua palavra pelo Espírito, Deus já mostrou pela sua palavra. E aquilo que nós não entendemos, que nós não sabemos ainda, é por uma falta de entendimento nossa, mas é só a gente debruçar na palavra, com a ajuda daquele que conhece as profundezas de Deus, que nós entenderemos. Foi isso que Deus falou a Jeremias: se você me clamar, eu vou anunciar coisas que você não sabe, mas que eu já revelei. E de fato, naquela época de Jeremias, a palavra de Deus não estava toda revelada ainda, não estava toda escrita ainda, mas para nós, melhor ainda do que no tempo de Jeremias. Então nós não podemos usar isto aqui como um subsídio para defender a minha preguiça espiritual de buscar as revelações que Deus já deu pelo seu Espírito na sua palavra. Eu não posso usar este texto aqui para defender a minha ignorância espiritual, mas eu tenho que usar este texto aqui para mostrar que eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso buscar mais das revelações do Espírito e que Ele vai me revelar a palavra de Deus. Ele vai me revelar a vontade de Deus. Ele vai transformar a minha mente para que eu possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Outro texto que é mal entendido é o texto de Salmo 68, versículo de número 4. Salmo 68, verso 4, eu queria muito falar, há muito tempo sobre este texto, porque eu ouço muitos pregadores, cantores, tem até louvores que dizem que Deus é Deus de já. Deus vai fazer algo na sua vida hoje, porque Ele é Deus de já. Deus pode fazer algo hoje na sua vida, e Ele pode anunciar isto através dos seus profetas, mas Deus não é Deus de já. Para Deus fazer algo na tua vida hoje, quer dizer que você já esperou muito tempo. É só você ler a palavra de Deus. Mas de onde eles tiraram esta ideia? Salmo 68, verso 4. A tradução João Ferreira de Almeida diz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele.
A tradução King James usa a palavra Senhor, mas com todas as letras maiúsculas, para indicar que ali se trata do nome de Deus. A tradução de Jerusalém coloca Yahvé, ou seja, coloca ali o nome completo de Deus, que é este nome que vocês estão vendo aqui acima de mim nesta placa. Acima, os caracteres hebraicos, e embaixo a transliteração desses caracteres para o nosso idioma português. O Yod, que corresponde ao Y, o Re, que corresponde ao H, o Vav, que corresponde ao nosso W, e o Re, mais uma vez, que corresponde ao H de novo. Então, isto nós chamamos na teologia de tetragrama, que são as 4 letras do nome de Deus. E as possíveis pronúncias para o nome de Deus é Yahvé, Yehová ou Yahweh. E nós não temos como saber a pronúncia exata, nós temos como saber as 4 letras do nome dele que estão aqui. Mas a pronúncia exata nós não temos como saber, e eu já expliquei isto em outros vídeos e para os meus alunos que estudam também presencial, na matéria de introdução à teologia, eu explico sobre esta construção gramatical, por que nós não sabemos a pronúncia correta, por que nos originais o nome de Deus é apenas assim, apenas em consoantes, por que depois foi acrescentada essa construção gramatical para chegarmos ao nome Yahvé, ou Yehová, ou Yahweh. Tudo isto nós não temos como falar aqui agora, mas a maioria das traduções coloca logo o nome Jeová, Yahvé, ou Senhor, com todas as letras maiúsculas. Mas há algumas traduções que dizem o seu nome é Já. Por que algumas traduções colocaram o nome de Deus aqui como Já? E por que as outras traduções, inclusive estas que nós lemos, já colocam o nome Senhor, Yahvé ou Jeová? No original, na Bíblia hebraica, o verso 4 diz Be-Iá, ou seja, seu nome é Iá. Aparece apenas essas 2 primeiras letras aqui, ó, o Iod, ou o Y, e o Re, que é o mesmo H. Ou seja, é o nome Yahvé abreviado, é o nome de Yahvé diminuído. Em vez de aparecer ali no original Yahvé ou o tetragrama, aparece apenas as 2 primeiras letras, o Iod e o Re. Então, no original não é Yehová, não é Yahvé, no original é Iá, ou seja, o nome Yahvé é diminuído, com apenas 2 das 4 letras do nome de Deus. Assim está no original. E como está Iá no original, na Bíblia hebraica, alguns tradutores traduziram para o português como Já, porque, infelizmente, há uma construção gramatical que faz com que esse Iod aqui, ou Y, seja traduzido por J no português. É por isso que você vai ver o nome Yahvé sendo traduzido por Javé, sendo transliterado para Javé no português. O nome Yehová por Jeová, como nós lemos aqui na tradução João Ferreira de Almeida, seu nome é Jeová. Mas no original é Yehová, então quer dizer que Jeová, ou Yehová, o Y é mudado para J no português. E aquilo que seria Yahvé é chamado de Javé. Aquilo que seria chamado de Yehová é chamado de Jeová. Aquilo que seria chamado de Jerusalém é chamado de Jerusalém. A palavra Jerusalém também começa com Iod. Jerusalém. Aí o Iod torna-se J e traduzido para o português fica Jerusalém. Então por isso que a palavra Iá, que está no original, Iod e Re, e entre o Iod e o Re tem a vogal A, ou seja, Iá seria a pronúncia correta no original, na Bíblia hebraica. Então eles traduzem o J, o Iod, o Y por J, aí em vez de Iá, eles colocaram Já. Ou seja, o seu nome é Já. Mas a expressão Já no português dá a impressão de imediatismo. Então, o nome Iá
que é o nome Yahvé diminuído, foi transliterado por Já, mas um Já que deveria, já que traduziu o Iod por J, deveria ser J, A e H. E não J-A e o acento em cima do A, dando a expressão de já, agora, imediato. E foi baseado justamente nestes erros de traduções que os pregadores e cantores começaram a dizer: Deus é um Deus de já porque o seu nome é já. Deus vai fazer agora porque o seu nome é já. Deus é um Deus de já porque está escrito na palavra dele, ele é Deus de já. Mas este já deveria ser traduzido por J-A-H, para conservar as letras do nome de Deus. E a melhor tradução seria Iod-A-H, Iod-A-Re, que é Y-A-H, seu nome é Iá, que seria apenas essas duas primeiras letras aqui, que vocês estão vendo. E não o seu nome é Já, como nós entendemos a palavra já no português. Já, agora, imediato. Então, para corrigir estes erros, que alguns pregadores e cantores começaram a falar que Deus era Deus de já, é que esta tradução que nós estamos lendo aqui, e a tradução da Bíblia de Jerusalém, a tradução da Bíblia King James, não coloca lá, seu nome é já com J-A-H, e nem Iá com Iod-A-H, ou Iod-A-Re. Ele já coloca já o nome Jeová, Yahvé, Senhor, com todas as letras maiúsculas, para indicar que ali é o nome de Deus, e não o já de agora, que algumas pessoas entendem. Mas lembrando que no original não é Jeová o nome, não é Yahvé. O nome no original é Iá, são apenas duas letras do tetragrama. E ali há uma razão para isto. Por que no Salmo 68, verso 4, coloca o nome Yahvé diminuído, o tetragrama diminuído? Porque estava ali apontando para a encarnação de Cristo, para Yahvé se diminuindo, Yahvé se fazendo carne, e o Deus se fez carne, e não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória, não deixou de ser Yahvé, mas viveu como um Yahvé diminuído, porque ele não estava com aquela glória que ele tinha lá no céu. Ele não era onisciente, nem onipotente, nem onipresente, três atributos que só a divindade tem. Jesus dependia exclusivamente do poder do Espírito para curar, para conhecer os corações das pessoas. Jesus dependia do poder do Espírito para libertar os oprimidos do diabo. É por isso que Jesus não começou o seu ministério sem primeiro ser batizado nas águas e receber a unção do Espírito em forma corpórea de pomba. Só depois disto ele diz na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para apregoar liberdade aos oprimidos e cativos pelo diabo. E em Atos 10, verso 38, Pedro disse: o Espírito de Deus ungiu a Jesus de Nazaré, pelo qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus revelou a vida da mulher samaritana pelo Espírito, assim como o Espírito Santo revela a profetas hoje. Jesus não multiplicou pães porque ele era Deus, porque Eliseu também fez isto. Jesus não andou sobre as águas porque ele era Deus, porque Elias e Eliseu também abriram as águas do Jordão e eles não eram Deus. Então tudo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito que estava sobre ele. Os atributos da divindade, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença, Jesus entregou no altar de Deus, ele viveu como homem. É tanto que quando o diabo apareceu a ele no deserto, disse: se tu és o Filho de Deus, prova. Transforma estas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Eu estou vivendo aqui como homem. Embora Jesus fosse 100% homem, 100% Deus, ele viveu como homem. Ele não usou os seus poderes divinos. Ele usou o poder do Espírito que estava sobre ele. Então, o salmista, no verso 4 do Salmo 68,
ele usou o nome de Deus, o nome Yahvé, diminuído, como o nome dele é Yah, não para dar uma impressão de Deus imediatista, mas para dar uma impressão de um Deus que se diminuiria, um Deus humilde, que se faria homem, viveria como homem, mas também seria honrado acima de todo nome que se nomeia. Ali já era uma profecia apontando para a encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, baseado nesses erros de traduções, é que algumas pessoas começaram a dizer: Deus é Deus de já, receba agora aí que Deus é Deus de já, Deus vai fazer agora. Mas quando na verdade o texto original diz: seu nome é Iá, que é uma abreviação do nome Yahvé. E para evitar estes erros, que você não vai achar mais isto, em muitas traduções vai ter lá o nome Senhor, ou Yahvé, como é no caso da Bíblia de Jerusalém, ou Jeová, como é no caso aqui da Bíblia Ferreira de Almeida, para evitar estes erros teológicos, doutrinários, que alguns pregadores estavam cometendo e cometem até hoje, cantores também. Então, quando você não conhece o texto original, e aí nós entramos na questão da exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? Exegese é um termo grego que significa extrair o sentido original do texto, extrair o sentido original da palavra. Mas em contraposição à exegese, existe a exegese. E o que é a exegese? A exegese é colocar no texto aquilo que o texto não diz. Enquanto que a exegese é trazer o sentido do texto original. A exegese é eu colocar o meu pensamento no texto. O texto não diz, mas eu estou dizendo o que o texto diz. Deus é um Deus de já, porque o nome dele é já, está escrito na palavra dele, em Salmo 68, verso 4. Aí é uma exegese. Eu estou colocando no texto o que o texto não diz. Mas eu dizer o seu nome é Iá, que é uma abreviação do nome Yahvé, como uma tipologia ou uma profecia da encarnação de Cristo, isto se chama exegese bíblica. Exegese bíblica. Trazer o sentido correto do texto e não incutir ao texto aquilo que o texto não tem. Não dizer que o texto está afirmando algo que ele não está. Isto se chama exegese bíblica, o que muitos pregadores e ensinadores fazem. Mas você, que é um bereano, está aqui aprendendo, e você é bem-aventurado por isto, para que você não faça exegeses, mas você faça exegeses bíblicas. Ok? E para concluir este pensamento, eu tenho um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso de número 36, que diz, Hebreus 10, 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Observe que o escritor diz, vocês necessitam de paciência, para através da paciência vocês fazerem a vontade de Deus, e só assim alcançarem a promessa de Deus. Então, como que Deus é um Deus de já, se a Bíblia nos manda a esperar, a ter paciência, a perseverar, a fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa dele? Então, logicamente, há uma exegese ali no Salmo 68, verso 4, quando alguns afirmam que Deus é um Deus de já. Deus não é um Deus imediatista. Deus é um Deus que trabalha o nosso caráter, que em vez de levar o povo pelo caminho dos filisteus, que era mais próximo para a terra prometida, ele levou por um caminho mais longo, para provar os corações deles, para levá-los até o monte Sinai e dar a palavra a eles, para que eles obedecessem a palavra, para forjar o caráter daquelas pessoas, para que aquelas pessoas o obedecessem. Então Deus nunca vai te levar pelo caminho mais próximo.
Deus, ele nunca vai fazer algo já imediatista. Ele vai trabalhar o teu caráter primeiro, para depois entregar a tua promessa. E isto é tema de um outro vídeo que eu vou mostrar aqui, trazer aqui para vocês, como nós podemos, através da desobediência, atrasar os projetos de Deus nas nossas vidas. Trazendo o exemplo de Moisés. Nós vamos ter um vídeo aqui que vai falar só sobre isto, ok? Outro texto que foi lido e interpretado errado é o Salmo de número 23, versículo de número 1. Nesta tradução que eu vou ler para vocês, está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E baseado nesta erro de tradução, que as pessoas saem pregando, ensinando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando na verdade as coisas nos faltam. Às vezes a pessoa está pregando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e na casa dela está faltando tudo. Na casa dela está faltando o alimento, na casa dela está faltando a roupa nova, está faltando a farinha, está faltando o azeite, está faltando a carne, ou o feijão, ou o arroz. E dá um sentido ao texto que o texto não está transmitindo para nós. Porque o Salmo 23 foi escrito por Davi, que era pastor de ovelhas. E se você observar no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então Davi está mostrando que um pastor, ele leva as suas ovelhas para as águas tranquilas, para as pastagens verdejantes. Se o pastor conduz as ovelhas até as pastagens, é porque está faltando. Se ele leva as ovelhas às águas tranquilas, é porque está faltando águas tranquilas naquele momento presente para as ovelhas. Versículo de número 13, ele diz: restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí a necessidade de não só fazer a exegese, mas analisar o contexto. Esta é a nossa regra de número 2, analisar o contexto em que o texto está inserido, e também fazendo exegeses para você entender corretamente o texto. O verso 4 diz: ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então vocês percebam que Davi, ele se coloca como uma ovelha do bom pastor que é Deus, e ainda que ele atravesse por vales de sombra de morte, ele não vai temer mal algum, não temeria mal algum, porque Deus estaria presente com ele. O pai, a mãe faltaria a Davi ali naquele momento, amigos faltariam a Davi, mas Deus estaria presente com ele. E fazendo uma exegese e analisando o contexto, vocês percebem que aqui há um erro de tradução. Reitero, não há erros nas escrituras sagradas, a Bíblia é inerrante, mas da maneira que os escritores escreveram e não da maneira que os tradutores trouxeram para nós. O Salmo 23, no original, está escrito assim, você pode analisar a Bíblia hebraica: Yavé, Roi, Lo, Ersal. Yavé é o nome dele. Roi quer dizer meu pastor. Lo quer dizer não, e Ersar quer dizer faltará. O Senhor, ou Yavé, é o meu pastor, e não me faltará. A palavra não foi substituída pela palavra nada, mas no lugar da palavra nada aqui, deve ser colocada a palavra não, porque no hebraico está escrito lo quer dizer não. O Senhor, ou Yavé, é o meu pastor, e não me faltará. É Ele que não vai me faltar. Por isto que Davi diz no verso 4: ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a tua presença sempre estará comigo, ainda nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu possa imaginar que o Senhor não está comigo, mas o Senhor estará comigo. E a tua vara e o teu cajado irão me consolar. Então, Davi não estava dizendo de coisas materiais.
E aí algumas pessoas falam, não vai faltar também a tribulação, não vai faltar a perseguição, para tentar explicar este erro de tradução, quando na verdade, quando você faz uma exegese bíblica, você percebe que na verdade, Davi estava dizendo que quem nunca faltaria a ele era o pastor, era Deus. E ele confirma isto no verso 4. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, as coisas vão nos faltar para provar a nossa fidelidade a Deus. Os vales de sombra de morte serão necessários na nossa vida. Mas Deus nunca nos deixará sozinho. O mesmo Deus que nos colocar no vale, entrará conosco no vale, ficará conosco no vale e sairá de lá conosco do vale. Com uma mentalidade diferente em nossas vidas, com o caráter forjado para alcançarmos as promessas dele. Então, quando você entende o sentido original da palavra, você percebe que há uma inconsistência aqui na tradução. Foi aquilo que eu disse a princípio. Ou é um erro de interpretação sua, é um erro da sua mente, ou é um erro de tradutores. Os tradutores traduziram as palavras de maneira errada, mas para isso tem a Bíblia hebraica, para isso tem os textos originais para você analisar, e para isso você tem que estudar mais, você tem que ter ferramentas de traduções, como dicionários de hebraico, dicionários de grego, você tem que fazer cursos de idiomas, do idioma hebraico, do idioma grego, que é para você entender melhor estas coisas, para você entender melhor os originais bíblicos, e assim você não cometer os mesmos erros que os indoutos, os incautos cometem, certo? E aqui, só para confirmar essa palavra lo aqui, é a mesma palavra que aparece em outro livro, que é o livro de Oséias, e dá justamente o significado de não, ou sem, ok? Por exemplo, Oséias capítulo 2, do 6 ao 9, acompanhe comigo. Oséias capítulo 2, do 6 ao 9. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruama. Observe que a palavra Lo aparece aqui, Lo-Ruama, que quer dizer não ou sem. Ruama quer dizer misericórdia, graça, ou seja, sem graça, sem misericórdia, não há graça, não há misericórdia. Porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então observe que Deus mandou colocar o nome de Lo-Ruama em uma das filhas de Oséias, para dizer, não terei mais misericórdia, não terei misericórdia. Lo-Ruama, não terei misericórdia. Não terei misericórdia. Não serei misericordioso com a casa de Israel, mas vou tirar-lhes tudo. Percebe aqui que na própria Bíblia você acha o entendimento correto? Versículo de número 9, para a gente ganhar tempo. E ele diz, põe-lhe o nome de Lo-Ami. Lo de novo significa não, Ami quer dizer meu povo. Então Deus estava mostrando através daquele nome, não meu povo, que Israel não seria mais o povo dele. É tanto que o próprio verso explica, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Percebe que o mesmo termo lo, a mesma palavra lo que aparece no original em Salmo 23, que foi mal traduzida por nada, tem aqui na própria Bíblia, e você pode confirmar isto. Tem aqui na própria Bíblia, Lo-Ruama, sem misericórdia. Lo-Ami, não meu povo. Então isto não é algo da minha cabeça, você pode baixar até no seu próprio celular. O aplicativo da Bíblia hebraica, o Híbrido Interlineário, que é o Antigo Testamento em hebraico. Você baixa esse aplicativo aí na Play Store e você pode analisar que realmente aparece a palavra lo lá no original, ok? E ver que isso não é uma invenção minha, e também confirmar com os textos aqui de Oséias, capítulo 2, do verso 6 até o verso 9. E para concluirmos esta aula, eu quero analisar o último texto que provavelmente você também entendeu errado, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: portanto, nós também, pois,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, baseado nesse texto aqui, que algumas pessoas dizem que esta grande nuvem de testemunhas são os pecadores, são os ímpios que estão observando o nosso testemunho. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de pessoas, de testemunhas que estão nos observando. Nós vamos deixar o pecado de lado, vamos viver uma santidade. De fato, nós somos sim analisados, observados por aqueles que não servem a Deus. Só que não é isto que o texto está dizendo. Eu posso até aplicar que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de pessoas, beleza, mas a palavra testemunhas aqui não se aplica aos ímpios de maneira imediata. Eu posso aplicar, porque testemunhas são pessoas que analisam e podem dar testemunho, podem testificar a nossa vida. Eu posso aplicar isto aqui, mas eu não posso aplicar isto aqui dizendo que foi isto que o texto estava dizendo de maneira original. Eu posso aplicar de alguma maneira, dentro de algum contexto, mas explicando também para as pessoas não se confundirem, porque tem gente que interpreta este texto dizendo assim, que esta grande nuvem de testemunhas são os pecadores, quando na verdade não são. Lógico que a Bíblia diz que nós devemos ter bom testemunho, tanto dos que estão dentro, como dos que estão de fora. Então, nós somos rodeados sim de testemunhas, de pessoas que dão testemunhos de nós. Só que este texto aqui, ele não estava dizendo primariamente destas pessoas, mas de outro grupo de testemunhas que nós vamos entender aqui agora. E para entender isso aqui, primeiro, analisar o contexto. O capítulo 12 é a continuidade do capítulo 11, que é o capítulo chamado da Galeria dos Heróis da Fé. E se você começar a analisar, do versículo de número 32 em diante, fala de profetas, de juízes que alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Mas do verso 36 em diante, fala de um grupo que não escaparam da morte. Um grupo que não escapou da morte, melhor dizendo. Verso de número 36 de Hebreus 11. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí o capítulo 12 inicia, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então essa grande nuvem de testemunhas aqui, são estas pessoas que morreram em defesa da sua fé. Cerrados, mortos ao fio de espada, apedrejados, morreram em defesa da fé. Ou seja, eles foram mártires, morreram por defender a fé deles em Deus, a fé deles em Cristo. Preferiram sofrer, serem presos, açoitados e mortos em defesa da fé deles. O capítulo 12 é a continuidade do capítulo 11. É por isso que você tem que analisar o contexto. E quando você analisa o contexto e faz a exegese, a palavra testemunhas aqui, no grego, vem da palavra martos, de onde também vem a palavra martiria e Marte. E o que é um Marte?
é uma pessoa que morre em defesa de um ideal. Por defender, por crer em algo, ele está disposto a ser perseguido, a ser açoitado, vilipendiado, morto, preso e até morto. E é este exemplo que o escritor está dando desde o capítulo 11, do verso 36, pessoas que morreram em defesa da fé, que foram açoitados, presos, perseguidos em defesa da fé e até morreram, mas não negaram esta fé. Então, esta grande nuvem de testemunhas aqui são mártires, porque este é o texto, o sentido original da palavra. Esta é a exegese da palavra testemunhas, quer dizer mártires. Estamos rodeados dessa tão grande nuvem de mártires, que morreram no verso 37, apedrejados, cerrados, mortos ao fio de espada. Homens que foram perseguidos em defesa desta fé. Então, esta é a tão grande nuvem de testemunha, que nós devemos olhar para elas e não negar o nome de Jesus. E no verso 2 ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o que o escritor está mostrando aqui para o povo que estava recebendo esta mensagem dele era: olhem para o exemplo destes homens, esta grande nuvem de testemunhas, ou esta grande nuvem de mártires que morreram em defesa da fé e não negaram o nome de Jesus, não negaram a fé deles. E se vocês forem perseguidos, olhem para o exemplo deles. E se vocês forem levados em prisão, olhem para o exemplo deles. E se vocês forem colocados diante da morte, ser fiel até diante da morte e recebam a coroa da vida. E se o exemplo deles não forem suficientes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O maior exemplo de perseguição, de calúnia, de vergonha, se fez maldição por nós, para nos resgatar de debaixo da maldição da lei, sofreu tudo aquilo, inocente, por conta dos nossos pecados. Será que o exemplo desses homens que morreram pela fé esses exemplos não são suficientes? E o exemplo de Jesus, que fez tudo isso por amor a você? Será que vale a pena você retribuir a Jesus, a fidelidade a Ele, mesmo diante da morte, por tudo aquilo que Ele fez a você? É isto que o escritor aos Hebreus estava mostrando àquelas pessoas que ele estava escrevendo aquela carta. Então, nós entendemos agora o que Jesus de fato diz, ser-me-eis minhas testemunhas. Atos 1, verso 8, é a mesma palavra grega que aparece aqui em Hebreus 12, 1, aparece lá em Atos 1, 8. Ser batizado com o Espírito Santo não é apenas para você falar em línguas estranhas, receber dons espirituais e ser usado dentro de quatro paredes, em cima dos púlpitos, mas é para você sair para dar testemunho, ser perseguido por este testemunho e até morrer, se for possível, por amor à palavra de Deus. Que Deus te encha deste poder, que Deus te encha desta graça, que encha deste conhecimento, como Estevão, que era cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo e não negou o nome de Jesus, mesmo diante da morte. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.